Bom, é muito engraçado tudo isso, né? Tem muitas pessoas que perguntam, nossa, para que serve a meditação? Qual que é o objetivo da meditação? O que eu ganho com a meditação? Né? Toda aquela coisa, assim. E a forma como a gente vai conceber a meditação também está muito ligada com a forma como a gente enxerga a nossa própria natureza, a forma como também a gente enxerga a vida e tudo mais, né? Hoje em dia, vamos colocar assim, no senso comum, né, de toda essa questão, normalmente se uma pessoa medita, assim, a outra pessoa, nossa, por que você tá meditando? Ou até mesmo um médico, ela fala, você tem que meditar. Normalmente, é pra pessoa, a pessoa fala assim, não, eu medito pra ficar calmo, né? Eu medito pra diminuir a ansiedade, ou aquela coisa assim, nossa, eu medito pra eu conseguir render mais, pra eu ter um desempenho cognitivo maior, né? E assim vai, mas essas normalmente são as respostas que variam na nossa sociedade em relação do porquê que as pessoas meditam, certo? Mas se a gente reflete ou pensa nas culturas no meio onde as tradições meditativas surgiram, foram através de respostas bem diferentes, né? Bem diferentes. Então, é muito engraçado, porque se a gente pega yoga, né? Yoga que vem da Índia, yoga é meditação por excelência, certo? Como que tá elaborado todo esse contexto? O yoga vem, como eu falei, do hinduísmo, né? O hinduísmo, a palavra hinduísmo foram um nome que outras culturas deram para aquilo que eles faziam, né? O nome real do hinduísmo é o Sanatana Dharma, né? É um Dharma eterno. O Sanatana é eterno. E dentro de Sanatana Dharma, os livros fundamentais, né, são os Vedas. A palavra Veda significa conhecimento, né? E no final de cada livro dos Vedas vai ter a parte filosófica dos Vedas, que são as Upanishads, né? Tanto é que a gente tem o estudo de Vedanta, né? Que Vedas mais Anta é o final. Então, é o final dos Vedas, que são as Upanishads. É o final do conhecimento. Só que esse conhecimento aqui não é qualquer tipo de conhecimento, né? A gente tem conhecimento de matemática, a gente tem conhecimento de física, de engenharia, de medicina, os mais diversos conhecimentos. A gente vive, de certa forma, numa sociedade avançada tecnologicamente, mas ainda assim existe o sofrimento. Ainda assim as pessoas se matam, ainda assim as pessoas vivem de uma forma profundamente infeliz, né? E aí eles vão perguntar qual que é o conhecimento que elimina o sofrimento humano, né? E eles vão chegar na resposta que é o conhecimento de si mesmo. E por isso que faz até uma espécie de metáfora, né, que é o final do conhecimento, que é o conhecimento dos conhecimentos, né? Qual que é o conhecimento mais avançado que um ser pode ter? Que é o conhecimento de si mesmo, que vai eliminar o sofrimento humano, certo? Então, isso também cerca toda essa tradição, essa cultura. E as Upanishads, que são as partes filosóficas dos Vedas e tudo mais, vai tratar da relação do Atma, que é a alma individualizada, com Brahma, que é a consciência divina, certo? E o que cerca isso é o conhecimento de si mesmo, certo? Só que eles vão parar e falar assim, gente, e não adianta só a gente ficar conversando sobre isso, né? Como que a gente pode realmente viver isso? Como que a gente pode viver isso na prática? Ter essa percepção direta, né? E aí surge yoga, né? Surge também as tradições místicas por excelência, assim, né?
Que a própria palavra mística, hoje em dia a gente concebe essa palavra de uma forma muito errada. A gente utiliza muito a palavra desmistificar como se fosse tirar a ilusão de algo, como se algo tivesse numa ilusão, numa coisa irreal, e a gente tirasse isso, né? Só que a palavra mística, ela tem um significado completamente diferente. Eu lembro que uma vez eu estava assistindo uma aula de uma professora da Unesp, e eles têm um núcleo de estudos chamado NUR, e aí ela fala assim que o místico, né, é o cético elevado ao quadrado, né? De tanto que ele é cético, ele virou místico. E é exatamente isso, né? A palavra mística é a percepção direta do divino, da consciência maior. Não é através de intermediários. Eu conheço Deus não é porque eu li um livro, não é porque um sacerdote me falou sobre Deus, não é porque a religião XYZ falou sobre Deus. Eu conheço Deus porque eu vivenciei essa realidade de uma forma real e profunda. Então, é isso que yoga vai buscar também, certo? E tanto Bhagavad Gita, né, quanto Yoga Sutra de Patanjali, e quanto praticamente todas as tradições meditativas, o caminho óptico budista, né, das 4 nobres verdades, todos vão colocar a meditação como centro, como aspecto mais profundo para revelar esse conhecimento de si mesmo. Não é essa natureza, é engraçado, né? O primeiro capítulo da Bhagavad Gita é o sofrimento de Arjuna. E o segundo capítulo da Bhagavad Gita recebe o nome de Samkhya Yoga. E Samkhya vai tratar da natureza real do ser, né? E aí Krishna ensina sobre toda essa natureza real do ser para Arjuna, e revelando que a gente já é toda essa completude, né? Que apenas a ilusão tampa essa realidade maior. E esse conhecimento maior de si mesmo não é algo que a gente vai, vamos colocar assim, no português mais rasgado, construir, mas é uma coisa que a gente vai revelar do que a gente já é. Exatamente por isso, fazendo um paralelo aqui, né, que o yoga tibetano se chama Vraja Yoga. Vraja significa diamante, e o grande exemplo do Vraja Yoga é Milarepa. Porque Milarepa, ele teve uma juventude muito caótica, e aí ele teve muitas conturbações, muitos desdobramentos disso tudo. E ainda assim, quando ele encontra o guru dele, o Marpa, e toda essa questão, e através de um esforço supremo, de uma vontade suprema, ele revela essa iluminação interna, ele prova que o maior, entre aspas, né, vamos colocar muitas aspas nisso, né, o maior dos pecadores ainda assim tem uma natureza diamante, né. As más ações, entre aspas, não mancha a natureza real do ser. A natureza real de todo o ser continua aquele diamante. É intocável, né? Não é manchado pelas ações. Então, quando a gente concebe todo esse contexto maior e a gente pergunta para aquele yogi meditando, fala assim, por que você medita? Você acha mesmo que ele vai responder, eu medito para ficar calmo? Eu medito para eu conseguir ter um desempenho cognitivo maior? Né? Não. Muito provavelmente ele vai responder assim, eu medito para encontrar Deus, eu medito para revelar Deus, eu medito para desenvolver a autorrealização, eu medito para me libertar do sofrimento, eu medito para me libertar das reencarnações sucessivas na matéria. É para isso que ele medita. Ele não medita para ficar calminho, entende? E tudo isso, a forma como a gente interpreta essas práticas e a forma como a gente enxerga nós mesmos também vai te servir de combustível para a nossa disciplina naquele sadhana, naquela prática, né? Porque se a gente tem uma concepção muito rasa, uma concepção muito materialista, a gente não consegue ter
uma energia interna para sustentar essa prática ao longo de muitos anos, né? Hoje em dia as pessoas, né, tem toda aquela coisa, nossa, 21 dias de meditação e as pessoas nem conseguem, mas a grande questão é o que está te motivando a fazer aquilo, como que você está enxergando aquilo? Se é uma atividade qualquer para ficar calminho, para ficar menos ansioso, a pessoa não consegue sustentar isso a longo tempo, né? Então, como que a gente está enxergando isso? Como que a gente está interpretando aquilo que a gente pratica? E como que aquilo está servindo de combustível para a gente sustentar isso há muito tempo? E sustentando isso há muito tempo, provocar uma verdadeira revolução interna e uma revelação do nosso eu maior, uma revelação da nossa própria natureza, uma revelação de uma felicidade genuína que faz parte daquilo que a gente é de fato, né? As barreiras é uma coisa, a revelação desse estado não é uma coisa que a gente tem que construir, mas é uma coisa que a gente precisa esvaziar, desconstruir, né? E muitos mestres falam, até o Tao Te Ching fala muito isso, o Ramana Maharshi também fala isso, né? Fala assim, não tem nada para ensinar para ninguém, só tem coisas a desaprender, que a sua natureza já está aí, essa natureza diamante já está aí, é uma coisa que só precisa se revelar. Então, meus amigos, eu deixo essa mensagem para todos vocês e até mais no próximo encontro.